Você pode sentar, irmãos. Glória a Deus, graças a Deus, amém. Mais um culto de ensino. E hoje eu tenho o desejo no coração de falar sobre o batismo no Espírito Santo, amém. E talvez, se der tempo, falar um pouco sobre as línguas estranhas. Eu sei que esse é um assunto, irmãos, para que quem não conhece ou para quem nunca ouviu, e é a primeira vez que escuta alguém falar em outras línguas, fica um pouco assustado, né? Porque é algo que foge do racional, é algo que a mente não consegue entender nem compreender. Mas as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito, amém? Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Atos, Atos no capítulo 1. Diga assim: o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. E talvez você esteja aqui e, assim como eu, você já leu livros sobre esse assunto, você já leu na apostila do discipulado, você já ouviu repetidamente. Mas, irmãos, eu tenho descoberto o seguinte, que a nossa fé, ela é como o nosso corpo. No seguinte sentido, você tem que estar sempre alimentando o corpo para ele se manter forte. Amém? A fé nos assuntos da palavra é da mesma forma. Se você passa um tempo sem se alimentar do que diz respeito à cura, a sua fé para ser curado fica fraca. Se você passa muito tempo sem ouvir o que a palavra diz sobre a oração, a sua fé para a oração fica fraca. Eu estava estudando hoje sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre as línguas estranhas. Irmãos, eu confesso a vocês que eu já sei, todo esse estudo aqui, eu já perdi as contas de quantas vezes eu dei esse estudo dessa apostila. Mas enquanto eu estava estudando hoje, a palavra de Deus ela é viva, ela é tremenda, ela se renova. Eu lendo os versículos que eu sei decorado, mas eu lendo e Deus falando comigo. Você precisa orar mais, você precisa edificar a sua fé santíssima. Aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Então, assim, talvez você já esteja aqui, já tenha escutado esse assunto repetidamente, mas você precisa ouvir mais um pouco. Amém? Para a sua fé se manter forte, para você ser lembrado dessas verdades espirituais que te trouxe até aqui e que vai te levar adiante para o que Deus tem para você. Amém? Atos, capítulo 1, versículo 5 a 8. Aqui é o Senhor Jesus quem está falando, amém? Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: Não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Eu vou dar uma ênfase aqui no versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Diga assim, batizados com o Espírito Santo. Amém. E de fato, irmãos, dentro de poucos dias aconteceu como Jesus havia predito. No capítulo 2 deste livro que acabamos de ler, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos num só lugar e de repente ouviram o som como de um vento veemente forte e a casa encheu-se de línguas como que de fogo, e se separaram e pousaram sobre cada um deles. A Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Amém. Eu vou dar uma pausa aqui, eu preciso fazer uma introdução agora
O que nós cremos, irmãos, e o que percebemos na Bíblia? Que existem duas experiências distintas de Deus para os seus filhos. A primeira delas é o novo nascimento. Eu quero que você abra comigo no capítulo 20 de João. É só voltar uma página da sua Bíblia. Capítulo 20 de João, uma página só você volta. Versículo do 19 ao 22. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos, isso aqui era do domingo, amém? Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, aqui é o domingo da ressurreição, é o dia em que o Senhor ressuscitou. Veja o que aconteceu. Ao cair a tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Então preste atenção. Logo percebemos que aqui tem duas situações distintas. A primeira aconteceu quando o Senhor ressuscitou. Ele ressuscita no primeiro dia da semana, no domingo. Os seus discípulos estão escondidos com as portas trancadas. Ele aparece no meio da casa, diz assim: A paz seja com vocês. Mostra ao lado as mãos furadas. Os discípulos se alegram com a presença dele. Depois, novamente, ele diz: A paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Então, aqui, no dia em que ele ressuscitou, ele concede aos seus discípulos o sopro de Deus, o Espírito Santo. Amém. Aqui, os discípulos nasceram de novo, irmãos. E o que aconteceu lá no capítulo 2 de Atos? Ali já faziam-se muitos dias que o Senhor havia ressuscitado. Ele passou 40 dias com os seus discípulos. Ali, quando ele faz a promessa, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês recebam a promessa do meu Pai, porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Você sabe que é uma experiência subsequente ao novo nascimento, porque ele já havia dado o Espírito aos seus discípulos, ele já havia soprado o Espírito Santo, ele soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Mas depois deles receberem o Espírito Santo, eles tiveram uma experiência diferente, que foi o quê? O batismo com o Espírito Santo. Amém. Quando a gente vai, por exemplo, para o capítulo 4 de João, que ele está ali no poço de Samaria, e ele pede água à mulher, você lembra da história? Se você é dessa igreja, você lembra, porque o que eu já falei dessa história não é brincadeira. Mas veja o que ele diz à mulher. Ele pede água à mulher, a mulher se escandaliza porque ele pediu água a ela. Aí no final das contas ele diz assim: mulher, se você soubesse quem te pediu água, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. Aí ela diz: acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, aquela coisa toda? Aí ele diz assim: quem beber desse poço voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nele uma fonte jorrará para a vida eterna. O que é uma fonte? Diga assim: é onde tem uma nascente. Né? Indo para a aliança ali, bem pertinho do trevo, tem uma fonte dentro dos bambus. Um dia pare lá para tomar água, que a água é muito boa de lá. Então uma fonte é onde a água nasce, ela brota ali da terra, da pedra. Ele comparou o novo nascimento a uma fonte, onde a água nascia, onde tudo começa. Amém. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Antes, uma fonte que jorra para a vida eterna. Quem nasce de novo, irmãos, essa fonte vai jorrar, vai te levar até a vida eterna. Amém. Mas no capítulo 7 de João, quando ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo, ele, abra lá comigo, você vai ver que é diferente. O novo nascimento, ele usa uma analogia dizendo que é uma fonte que jorra para a vida eterna, que é uma fonte onde a água nasce, onde tudo começa.
Mas quando ele fala sobre o Espírito, o batismo com o Espírito Santo, você vai ver que ele usa uma analogia diferente. Ele fala de rios de águas vivas. Ou seja, aquela fonte, ela agora tornou-se rios, correntezas, movimentos. Amém? João, no capítulo 7, no versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém? Amém, irmãos? Então perceba que o novo nascimento, ele é uma fonte, onde a água nasce, onde tudo começa. Recebam o Espírito. Mas o batismo com o Espírito Santo, irmãos, diz respeito a uma correnteza, a rios, a correnteza. A própria palavra batismo significa imergido, mergulhado, totalmente coberto. Amém? Então nós cremos que existem duas experiências distintas e uma vem depois da outra. Amém? Algumas pessoas acreditam o seguinte, que uma vez que você foi salvo em Cristo Jesus, você já é batizado no Espírito Santo, porque você já tem o Espírito Santo. Mas não percebemos isso nas Escrituras. A gente vai ver quando a cidade de Samaria recebe o Evangelho através da vida de Filipe, eles já haviam recebido o Evangelho, eles já haviam crido em Cristo por meio de Filipe, eles já haviam sido batizados nas águas, porém a igreja manda Pedro e João para orarem por eles, para que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. Como é que nós sabemos que era para que eles recebessem o batismo? Porque o mágico que havia se convertido, ele tenta comprar o dom, porque ele percebe que quando Pedro e João colocavam as mãos sobre as pessoas, eles eram cheios com o Espírito Santo. Amém? Então, alguém que é novo, alguém que nasceu de novo, alguém que entregou a vida a Jesus, vamos lá. Alguém chegou aqui num culto, ouviu a palavra, ou você pregou para a pessoa lá na calçada, e você fez o convite, fez o apelo. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Aquela pessoa convencida pelo Espírito, com sinceridade, com fé, ela diz: eu me rendo a Jesus. O que acontece, irmãos? Deus dá a ele o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o selo que nos sela para o dia da redenção. Então, alguém que nasceu de novo, ele é selado pelo Espírito. Ele torna-se agora templo e morada do Espírito de Deus. Amém? Agora, essa pessoa, ela foi batizada no Espírito Santo? Não. É uma experiência subsequente. É uma experiência distinta. Amém? E um dos sinais que demonstram que alguém foi batizado no Espírito Santo são as línguas estranhas. Amém? Glória a Deus. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que nos capacita a realizar a obra de Deus, de sermos testemunhas. E recebereis poder, o versículo 8 de Atos 1 diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Amém? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele traz um revestimento de poder para a vida do crente. Eu, sinceramente, não saberia, irmãos, como é viver uma vida sem as línguas sobrenaturais, para orar, para adorar a Deus, para nos momentos assim de que você não sabe o que fazer, você busca um escape ali orando em outras línguas. Amém. Mas vamos seguir adiante. Abra comigo lá em Lucas, no versículo 24. Só para ficar bem didático, diga assim: quando eu entreguei a minha vida a Jesus, Ele me deu o seu Espírito. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui mergulhado no Espírito.
Eu fui imergido no Espírito. Amém. Aleluia. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, você será essa noite. Chegou alguém ali, abre uma porta. Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Amém. Antes de ser elevado aos céus, ele reafirma a promessa. Vocês vão ser revestidos do alto. A promessa de meu Pai. Que promessa é essa, irmãos? É uma profecia que o profeta Joel havia proferido. Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo, mas está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas, vossos velhos. Amém. E essa promessa Deus cumpre no capítulo 2 do livro de Atos. Abra lá comigo agora, Atos, capítulo 2. Esse é o nosso culto de ensino, por isso você está abrindo tanto a Bíblia. E eu quero te dar um conselho. Eu sei que o celular é muito bom, irmão, muito prático, mas tem uma Bíblia de papel. Eu não troco a minha Bíblia de papel por nenhum aplicativo. E nada contra aplicativo, amém? Mas eu particularmente gosto de manusear a Bíblia. Atos capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, para que você entenda, né, tem muitas pessoas novas na igreja, o dia de Pentecostes era a festa da colheita dos judeus. Então era uma festa que eles tinham, onde eles se reuniam, amém? Essa era a festa da colheita. O dia de Pentecostes era o dia da festa da colheita. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medas, elamitas, aqui tem 14 nacionalidades. Então, o que acontece, irmãos? Na festa da colheita, na festa de Pentecostes, os judeus que estavam espalhados por todo o mundo, eles se esforçavam para irem até Jerusalém celebrar essa festa da colheita. Amém? Então tinha judeus ali de toda parte do mundo. Quando a gente lê o relato aqui, tem 14 tipos de línguas aqui, aproximadamente. Partos, medas, elamitas, macedônios, cretenses, árabes. Então, judeus de todo canto do mundo estavam ali reunidos. E Deus escolheu justamente a festa da colheita para derramar o seu Espírito, mostrando que o propósito de sermos revestidos de poder é para sermos testemunhas. Amém. É tanto que quando Jesus promete no capítulo 1, ele diz: vocês serão revestidos de poder quando o Espírito Santo descer sobre vós para serem as minhas testemunhas. Então, o principal propósito de alguém ser revestido com o Espírito Santo é para ser uma testemunha do Senhor. O próprio Deus, Criador, escolheu a festa da colheita para derramar o seu Espírito, para cumprir a promessa de Joel. Amém. Uma questão que todo mundo para aqui nesse texto, né?
e que tem teólogos que falam isso, e eu sempre gosto de vacinar as pessoas. Aqui, em especial, no dia em que o Espírito foi derramado, as línguas que os apóstolos, que os discípulos falaram, cerca de 120, foram línguas humanas que eles nunca haviam estudado. Era como eu, por exemplo, eu nunca estudei hebraico. E de repente eu começo a falar hebraico. Foi o que aconteceu aqui. Eles eram galileus, na sua maioria iletrados, e os galileus, eles eram como os matutos. A Galileia era uma província como se fosse assim um sertão, diferente de uma metrópole, São Paulo, Jerusalém. É claro que não se compara, né? São Paulo é um mundo, mas assim, para que você entenda. A Galileia era uma província assim, de matutos, digamos assim. E de repente esses judeus do mundo todo estão vendo aqueles galileus falando em suas próprias línguas, né? Falando a língua do árabe, do cretense, do elamita, Amém. E aquilo foi um sinal de Deus para eles. Eles ficaram atônitos e maravilhados. E perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua? Mas logo Satanás catucou alguém, e alguém, né, para zombrar, para desfazer das coisas, dizendo assim, eles estão embriagados. Ora, e vinham, deixa a pessoa falando línguas inglês, alemão, francês? Claro que não. Alguns, todavia, zombavam, versículo 13. Zombavam deles e diziam, eles estão bêbados, beberam demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isso, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda não são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Eu vou dar uma pausa aqui. Então, algumas pessoas, alguns teólogos, alguns mestres da palavra, eles dizem o seguinte, né? Essas línguas que se falam hoje nas igrejas pentecostais não são do Espírito. Por que eles afirmam isso? Porque eles dizem, porque no dia de Pentecostes, os discípulos falaram línguas humanas que eles não haviam estudado. É verdade. Eles falaram línguas humanas que eles não haviam estudado e falaram pela capacitação do Espírito Santo. Porém, irmãos, a Bíblia, ela é uma revelação progressiva. Diga assim, progressiva. Se você pega apenas o livro de Gênesis, sem conhecer o desenrolar da história, 1.600 anos a Bíblia levou aproximadamente para ser escrita. Deus ele vem se revelando desde Gênesis. E as coisas de Deus sempre vai ser assim. Ele não revela tudo de uma vez, ele vai revelando. No dia de Pentecostes, as línguas que foram dadas aos discípulos, de fato, eram línguas humanas que eles não haviam estudado e de uma forma milagrosa eles falaram sem nem que eles soubessem. Porém, quando a gente segue a leitura bíblica, a gente descobre que não existe apenas um tipo de línguas estranhas, mas existe uma variedade de línguas. Porque no capítulo 14 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no versículo 2, ele diz exatamente assim: pois o que fala em línguas estranhas não fala aos homens. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios com Deus. Ora, então alguém poderia dizer, a Bíblia está se contradizendo. Porque no capítulo 2 do livro de Atos, eles falaram línguas humanas que eles não haviam estudado, mas os judeus, vindo de todo o mundo, entenderam. E como é que Paulo agora está dizendo que aquele que fala em línguas estranhas não fala aos homens, de fato ninguém o entende? Ou a Bíblia está se contradizendo, ou existe mais de um tipo de línguas estranhas. Amém? E é o que acontece, irmãos. Existe mais de um tipo de línguas estranhas. Tem as línguas para interpretação, tem as línguas como um sinal para o descrente. Foi o que aconteceu aqui no dia de Pentecostes. Pessoas que não estudaram, falaram línguas humanas
sobrenaturalmente. E isso foi um sinal de Deus para aqueles judeus do mundo todo que estavam em Jerusalém. Amém. Eu gosto demais do testemunho do irmão Kenneth Hagin. Ele estava numa reunião pregando e ele percebeu que quando ele começou a pregar, tinham dois homens sentados na parte de trás do auditório e sempre que ele falava algo na ministração, um homem cochichava no ouvido do outro. E ele disse que aquilo incomodou ele a princípio, mas ele, né, relevou, deixou para lá. E toda vez que ele falava algo na ministração, um homem cochichava no ouvido do outro. E ele disse que Deus se moveu no final do culto e o inspirou a falar em línguas. E ele começou a falar em outras línguas. E nesse momento, enquanto ele falava em outras línguas, o homem não cochichava mais no ouvido do outro. E aí ele terminou a reunião. Enquanto ele estava por ali, né? Aqueles dois homens vieram falar para ele, falar com ele. Um daqueles homens era um francês que estava de visita aos Estados Unidos e que conhecia o irmão Reagan, né, das suas fitas de ensino, e que quis ouvi-lo, que quis participar de um culto em que ele estava ensinando. E ele levou um outro homem para que pudesse traduzir, né, do inglês para o francês. Então, durante toda a ministração, enquanto o irmão Reagan estava pregando em inglês, o homem traduzia em francês para aquele estrangeiro. Mas ele contou que quando, no final do culto, né, que de repente o irmão Reagan começou a falar em sua língua nativa, em francês. Para o irmão Reagan eram línguas estranhas que ele estava orando. Mas para aquele homem ele entendeu em francês. É por isso que não foi preciso o intérprete traduzir para ele. Amém. Então o que foi isso, irmão? Foi um sinal de Deus. É uma variação das línguas. Amém. Nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha criada por nós mesmos. Não, irmãos, Deus, ele é o El Shaddai, amém? Nós conhecemos em parte, não conhecemos tudo. O apóstolo Paulo disse, ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, a gente fica com aquilo que a gente consegue descobrir nas escrituras, mas sempre sabendo, irmãos, que Deus, ele não está limitado à doutrina da nossa igreja. Ele não está limitado, amém, à nossa forma de interpretar as escrituras. Não, irmãos, Deus é Deus. E o que ele quis que a gente soubesse está revelado na sua palavra. Amém. Então existe mais de um tipo de línguas estranhas, né? Eu vim de uma igreja, né? Eu vim da igreja presbiteriana. E eu amo demais essa igreja. E lá, uma boa parte dos presbiterianos, eles acreditam no dom de línguas. Mas eles acreditam que são línguas humanas que você não estudou e que, se Deus quiser, Ele te capacita a falar. E que não é para todos, é para alguns. Amém? Mas quando a gente lê aqui na Bíblia, o apóstolo Pedro ele levanta e diz assim: essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto nosso Deus chamar. Amém? Quando a gente vai para Marcos, capítulo 16, Jesus fala de 5 sinais que acompanhariam aqueles que crescem. E um desses 5 sinais é: falarão novas línguas. Eu não sei você, eu creio no Evangelho de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, o falar em línguas estranhas é um dos 5 sinais que Jesus prometeu que acompanhariam aqueles que crescem no evangelho pregado pelos discípulos. Eu criei nesse evangelho, você creu nesse evangelho, então você pode, no nome de Jesus, expulsar demônios, você pode, no nome de Jesus, falar línguas estranhas, você pode, no nome de Jesus, se preciso for, ser livrado de uma picada de uma serpente. Amém. Eu vi um vídeo nesses dias, um pastor pregando com cobra venenosa no púlpito e dizendo assim: God, meu destino está nas tuas mãos, Deus. A cobra mordeu o homem. Eu não vi o vídeo todo, mas tudo indica pela legenda lá que ele morreu.
Veja que loucura, irmão. Eu vou estar tentando a Deus. Eu vou estar brincando com cobra e eu sou doido, sou. Amém. Agora, se acidentalmente uma cobra me picar, aí eu vou exercer fé. Eu vou dizer, Senhor, assim como você livrou Paulo, aquela víbora que agarrou a sua mão quando ele estava catando lenha para a fogueira, a Bíblia diz que uma cobra venenosa fugindo do fogo agarrou na mão dele. Diz que os moradores da ilha a ilha de Malta, ficaram tudo olhando, dizendo assim, esse homem é um assassino, ele fugiu da justiça do mar, mas a justiça veio buscar ele aqui. E ficaram esperando Paulo cair duro, inchado. A Bíblia diz que ele chaculejou a cobra e lançou ela no fogo. Satanás vai para o fogo eterno. E o sinal sobrenatural que Jesus prometeu, pegarão em serpente. Livrou a vida de Paulo. Amém. Agora, eu não vou pegar em serpente para provar que Deus me livre, irmãos. É a mesma coisa você se lançar do pináculo do templo. Satanás levou Jesus ao pináculo do templo e disse, se joga se tu és filho de Deus, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para te segurarem pela mão para que você não tropece em nenhuma pedra. Estava escrito ou não estava que o anjo ia segurar Jesus pela mão para que ele não tropeçasse? Mas o que Jesus disse a Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou tentar a Deus pegando uma cobra para provar. Agora, se Deus me livre e uma cobra me picar, eu vou crer em Deus para não morrer. Amém. Glória a Deus. Eu, quando ando no mato, eu já ando falando alto e cantando, que é para as cobras escutar e correr. Você sabe por que bota o chocalho na vaca? O chocalho na vaca é para avisar a cobra que a vaca está andando e a vaca não pisar na cobra sem querer e levar uma picada. Amém. Se estiver no mato, você vai falando alto, balançando as chaves. Aleluia! Glória a Deus! Abra comigo lá em Atos, no capítulo 19. Então, irmãos, as línguas. Atos, capítulo 19. A partir do versículo 1. Enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Eu vou parar aqui só rapidinho. Quando a gente vem lendo o capítulo 17 e 18, tudo indica que esses discípulos aqui, eles eram discípulos de Apolo. Apolo era um homem que havia crido em Jesus, mas que tinha pouca revelação. Ele era um homem eloquente, poderoso em palavras, porém, ele tinha pouca revelação do evangelho. E aí, quando Priscila e Áquila ouvem ele pregar, né? Quando ele termina de pregar, eles chamam, Priscila e Áquila eram discípulos de Paulo. Quando eles escutam Apolo pregar, eles percebem que Apolo não tinha tanto conhecimento, tanta revelação. Então eles chamam Apolo para sua casa e começam a lhe explicar com mais detalhes as coisas de Deus. Amém. Depois Apolo se transforma num homem tremendo em Deus. Então, quando a gente vem lendo o capítulo 17 e 18, tudo indica que esses homens aqui eram discípulos de Apolo, porque Apolo estava em Éfeso. E ele saiu de lá e provavelmente deixou esses discípulos. Mas esses discípulos, assim como Apolo no início, eles não tinham tanto conhecimento do evangelho, não tinham tanta revelação. Então veja o que acontece. Enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eu gosto da versão que diz assim: vocês receberam o Espírito Santo depois de crer? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Ora, se a fé vem pelo ouvir, como é que eles iam crer em algo que eles não tinham escutado?
Paulo percebeu, irmãos, que faltava algo na vida daqueles discípulos. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo falou assim, e então em que batismo vocês foram batizados? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. E aqui alguns dizem o seguinte, que esses homens eram discípulos de João Batista, porque eles haviam sido batizados por João. E outros acreditam que eles eram discípulos de Apolo. Eu fico com a segunda opção, eu acredito que eles eram discípulos de Apolo. O batismo de João, explica Paulo, era um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados nas águas, pelo batismo cristão. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Amém. Então, eu gosto especialmente dessa passagem, porque esses homens, eles já eram discípulos. Eles já tinham uma fé em Deus e tinham um certo conhecimento do Senhor. Porém, eles não eram batizados com o Espírito Santo. E quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Amém, irmãos? Então, quando a gente lê todo o livro de Atos, a gente vai ver que todas as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo falavam em outras línguas. Todas as pessoas. Existem pelo menos 5 passagens no livro de Atos que falam sobre o batismo com o Espírito Santo. Das 5, 3 falam claramente que eles falaram em línguas. Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, quando Pedro está na casa de Cornélio, eles creem na palavra, em seguida o Espírito Santo é derramado sobre eles, e aqueles homens gentios romanos começam a falar em línguas. Então os crentes judeus que estavam com Pedro ficaram admirados que até sobre os gentios havia caído o dom do Espírito. Amém. E Atos capítulo 19, esses discípulos também falaram em línguas e profetizaram. As outras 2 passagens que não fala claramente, mas que a gente sabe que eles falaram em línguas, é Atos capítulo 8. Por quê? Pedro e João impuseram as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. E como é que a gente sabe que eles falaram em línguas? O mágico percebeu que eles recebiam quando Pedro e João colocavam as mãos. O que foi que o mágico viu, irmãos? Que fez com que ele percebesse que eles recebiam o Espírito Santo quando Pedro e João botavam as mãos sobre eles. Eles falavam em outras línguas. Eles tinham uma manifestação física que demonstrava que eles haviam sido batizados no Espírito Santo. Uma outra passagem que não fala claramente que ele falou em línguas, mas que a gente sabe que ele falou, é quando Barnabé ora por Saulo para que ele fosse batizado ou cheio com o Espírito Santo. Nós sabemos que Paulo falava em outras línguas, porque ele próprio escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele diz assim, dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Veja, para alguém dizer isso, se eu dissesse assim, eu tivesse a presunção de dizer assim, eu dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Rapaz, eu tinha que orar muito para orar mais do que todos vocês. Paulo, ele disse isso para a igreja aos Coríntios. Ele disse isso para os Coríntios. Ele estava repreendendo os Coríntios, porque os Coríntios estavam aquela bagunça no culto. Todo mundo queria profetizar, todo mundo queria falar em línguas, todo mundo queria rodopiar, entregar revelação, e ele está organizando a ordem do culto. Aí dá a entender que ele está repreendendo falar em línguas na igreja. Mas ele não está repreendendo, ele está organizando. Aí no final ele diz assim, eu dou graças a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Mas na igreja, eu prefiro falar línguas compreensíveis. Eu prefiro falar uma coisa que vocês entendam. Amém. Abra comigo lá em Coríntios, capítulo 14. Esse é um culto de ensino, amém? Não fique com sono, não. Um dia, se você for questionado, amém, sobre a razão da sua fé, você vai saber explicar. Amém.
Conversando com outros irmãos de outras denominações, ele vai lhe fazer perguntas. E você vai explicar, mostrando as escrituras, o porquê você crê daquela forma. E respeitando o ponto de vista do irmão. Amém? Afinal de contas, o que nos une é maior do que o que tenta nos separar. Amém? Coríntios capítulo 14, versículo 2, diz assim: Pois quem fala em uma língua não fala aos homens. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Você percebe claramente que essa língua que Paulo está se referindo aqui não é aquela língua do dia de Pentecostes. Porque a língua do dia de Pentecostes, eles estavam falando aos homens, porém línguas que eles nunca haviam estudado, de uma forma milagrosa e sobrenatural. Já esse tipo de línguas aqui que Paulo está falando, é uma língua que você não fala aos homens, de fato ninguém o entende. E em espírito, você fala mistérios com Deus. E aqui, irmãos, aqui está o extraordinário. Amém. Uma linguagem sobrenatural que você conversa segredos divinos com Deus. Essa palavra mistério tem uma versão da Bíblia americana que traduz por segredos divinos. Amém. Segredos divinos. Quando você fala em outras línguas, você não está falando aos homens. De fato, ninguém o entende. Em espírito, você está conversando segredos divinos com Deus. Amém. Aí ele continua. Quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Então, quando eu falo em outras línguas, ou quando eu oro em outras línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Amém? Quando eu estou orando em outras línguas, o irmão do meu lado não é abençoado, porque ele não entende. Mas eu estou edificando o meu espírito. Mas eu estou falando mistérios com Deus. Agora, irmãos, tem a instrução, né, na palavra. Num culto, numa assembleia, no momento em que estamos congregados, né, se alguém traz uma mensagem em línguas, tem que haver interpretação. Amém? Se não houver interpretação, o que Paulo diz? Fique sentado no seu lugar falando consigo e com Deus. Agora, é claro, existem momentos em que nós, numa reunião de crente, nós estamos orando e a gente começa a orar em outras línguas, porque cada um está se edificando a si mesmo. Mas digamos aqui agora, né? A gente está aqui no culto. E de repente eu falo em outras línguas aqui. Em que vai edificar você? Se não houver a interpretação. Amém? Então existe uma variedade de línguas que é línguas e interpretação. É quando vem uma inspiração, uma unção, para que alguém flua nesse dom do Espírito, traga uma mensagem em línguas, o outro recebe a interpretação ou a própria pessoa. Amém? Então a gente percebe nas Escrituras pelo menos 3 tipos de línguas estranhas. Há quem creia que tem 4. E eu vou explicar a quarta. Mas, claramente a gente vê 3 tipos na Bíblia. A primeira que aparece, as línguas como um sinal para o descrente. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Homens que não estudaram falaram línguas que eles não sabiam, por uma capacitação do Espírito. O segundo tipo, as línguas para edificação pessoal. É quando você ora em outras línguas e você está edificando a si mesmo. Judas 20 diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Amém. E a terceira está aqui em Coríntios capítulo 12. Línguas e interpretação. E Paulo diz aqui no capítulo 14, aquele que fala em outras línguas, ore para que também possa interpretá-las. E é maravilhoso, irmãos, quando você está no seu momento de comunhão, de devocional com Deus,
e você começa a fluir no Espírito ali, e você mesmo interpreta as suas línguas, e Deus te dá conselho, Deus te dá canções. Amém? Todo o capítulo 14 aqui, ele vem explicando sobre a ordem do culto. Eu vou ler aqui com vocês um pouco mais. Versículo 4. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Não é que Paulo está fazendo uma comparação aqui de quem é mais importante do que quem. Mas para a igreja, quando está reunida, congregada, é melhor falar pela inspiração do Espírito, pela profecia, que vai edificar, consolar e exortar, do que falar em outras línguas. Porque a igreja não vai ser edificada. Amém? Outra coisa que eu gostaria de explicar, irmãos. O dom de profecia, existem 9 dons do Espírito Santo. Um deles é o dom de profecia. O dom de profecia é falar inspirado por Deus ou pelo Espírito para edificar, consolar e exortar. Amém? Então, às vezes, alguém está pregando e está debaixo do dom de profecia. Ele começa a falar coisas que ele não estudou, que ele não havia planejado falar, ele está falando por inspiração, e de repente tem um visitante e diz assim, mas a minha esposa falou o que eu fiz com ela, falou do meu culto, da minha vida para o pastor. Mas o pastor não sabe de nada, o pregador não sabe de nada, ele está falando pela inspiração, para edificar, para consolar, para exortar. Amém? Às vezes alguém está ministrando louvor aqui, a pessoa está ministrando louvor, e começa a fluir no Espírito, e começa a cantar por inspiração. Está fluindo no dom de profecia. Está falando pela inspiração, para edificar, para consolar e para exortar. Às vezes a gente acha que profecia é apenas quando alguém diz assim, assim diz o Senhor, e traz uma revelação, uma palavra, uma mensagem. Também, porque está falando pela inspiração. Mas ali existem outros dons envolvidos, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Amém? Amém. Agora, irmãos, se eu for visitá-los, versículo 6, e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Então ele começa a explicar aqui que se eu ficar falando em outras línguas aqui, eu vou ser edificado, mas vocês não vão ser. A não ser que vocês orem em línguas também. Amém. Passe a outra folha comigo. Versículo 12. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se eu oro em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá dizer aquele que está entre os não instruídos, dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Possa ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Versículo 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Rapaz, se Paulo falava em línguas o tanto desse jeito, eu preciso falar também. Agora, o que ele explica, irmãos? Quando eu oro em outras línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei com o entendimento. Amém. Quando eu estou orando em outras línguas, o meu espírito está orando, mas a minha mente não, ela está infrutífera. Então o que eu farei? Eu vou orar com a mente e vou orar com o espírito. Amém. Uma outra coisa interessante, irmãos, é que existem pessoas que foram ensinadas que elas só podem orar em outras línguas quando elas sentem uma emoção forte.
está no culto, a presença de Deus está se movendo, ela sente aquele arrepio, a vontade de chorar, e começa a falar em línguas. É bom falar em línguas nesses momentos também. Eu, de vez em quando, dou um grito, nem nesses momentos que a gente fica emocionado. Eu gosto também de gritar em línguas, de cantar em línguas nesses momentos. Mas o crente não vive pelo que ele sente. Ele vive pelo que a palavra de Deus diz. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, de fato ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no espírito. Me mostra aí onde está escrito que você só pode orar em línguas quando você sente vontade de chorar, quando você sente um arrepio, quando você fica emocionado na presença de Deus. Não, irmãos. Assim como eu leio a Bíblia pela fé, mesmo assim a minha carne está querendo ler, eu oro em outras línguas pela fé. Amém. Dirigindo. Varrendo a casa. Lavando os pratos. Cantarei com o espírito, mas cantarei com o entendimento. E você vai perceber que você começa a cantar no Espírito e o Espírito Santo vai te dar a interpretação. Amém. Oh, aleluia! Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém. Abençoa, Marcelo, você lá naquela serra, dentro daquela mata, plantando e cantando em línguas. Aleluia! Oh, Heramandara Sondre Quebrada Nashere. Aleluia, irmãos, é maravilhoso. Às vezes você está diante de uma circunstância, a pressão de todo lado, você não sabe o que fazer. Você, Senhor, me ajuda. Oh, Riche que mandarabaçou. Rebede kedere dombre da manache kedere rambrabadanas. Yeramba sondrebe quebramana. E de repente, irmão, chega a instrução, chega a direção, chega da parte de Deus o escape. Amém. Eu gostei demais de algo que o pastor Cleone me contou. Eles, quando foi a Israel, eles passaram por um país lá da Europa, eu não lembro agora qual foi, e o apóstolo Bernard, que havia levado ele, disse que ele tomasse cuidado lá naquele local, porque era perigoso, né? Tinham pessoas que davam golpes ali nos turistas. Mas ele e a reverenda André, né, num país da Europa, eles quiseram dar uma saída. Eles botou uma jaqueta de couro preta que ele tem, e foi dar uma volta ali, né, embaixo do hotel. Eles que 3 homens começaram a segui-los. E ele começou a apressar os passos e eles foram se aproximando mais. Eles que viam a loja aberta e ele e a reverenda entraram dentro daquela loja e 2 homens ficaram na entrada da loja e um entrou seguindo eles. Eles que tinham um atendente dentro da loja e 1 ou 2 clientes. Eles, naquele momento ali, o coração acelerado, né? O apóstolo Bernardo dizendo que homens perigosos tinha ali. Ele disse, irmãos, que dentro daquela loja, de tipo uma loja de conveniência, ele gritou em outras línguas. Recabarabas, deu um grito em outras línguas. Disse que o homem ficou perturbado, saiu daquela loja com os outros 2. A gente ri e é engraçado. Mas, irmãos, nós não sabemos o que ele falou com Deus em mistérios ali. Talvez ele tenha clamado a Deus e Deus tenha repreendido os demônios que estavam impulsionando aqueles homens. Eu gosto demais de um verso que diz assim: por meio de línguas estranhas e lábios gaguejantes, darei alívio ao meu povo. As línguas estranhas, irmãos, é uma ferramenta extraordinária. Amém. Lá em Tiago diz que o homem que dominar a sua língua, ele dominará qualquer coisa. Então, se você entrega a tua língua ao comando do Espírito, amém, aleluia. Eu disse que alguns acreditam que existem 4 tipos de línguas estranhas, não foi? Eu vou falar o 4, mas não vou entrar nos versículos. Romanos 8, 28 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Alguns acreditam, e eu faço parte desse grupo, que existe uma profundidade nas línguas estranhas, que é quando você está tão entregue, tão dominado ao Espírito Santo, que ele intercede por meio de você com gemidos inexprimíveis. Às vezes o homem de Deus, a mulher de Deus está tão entregue ao Espírito ali, está tão rendido ao Espírito Santo, que ele começa a se interceder com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes eu já vi pessoas intercedendo no Espírito e parecia que a pessoa estava gemendo, gritando. Estava tão rendido ao Espírito de Deus que ele estava intercedendo com gemidos inexprimíveis. Amém? Então eu acredito que existem esses tipos de línguas. A língua como sinal para o descrente, a língua para edificação pessoal, as línguas para interpretação e as línguas com gemidos inexprimíveis. Uma intercessão do Espírito Santo através do crente. Amém, irmãos? Então, quando alguém agora lhe questionar, mas por que essa língua que vocês não falam aí é um inglês, é um francês, é um alemão? Você vai dizer, não, porque essa aqui é para minha edificação pessoal. Agora, se Deus quiser me capacitar a falar uma língua estrangeira, eu estou aberto. Amém? Sim, só voltando. Eu posso dizer aqui agora que eu vou falar em inglês? Não, irmão, eu sei umas 4, 5 palavras em inglês e só. Eu posso dizer agora que eu vou falar em grego? Não, eu nunca nem ouvi, para ser sincero. Se ouvi, não estou lembrado. Amém. Agora, se Deus quiser, Ele pode me capacitar. Mas isso é de acordo com a vontade dEle. Amém. Eu posso afirmar a você agora que eu vou falar em línguas e interpretar? Não, irmão. Os dons do Espírito, os 9 dons, Ele distribui como Ele quer. Então é quando o Espírito inspira, quando Ele quer. Agora, eu posso passar a próxima hora aqui orando em outras línguas para minha edificação pessoal. Eu posso parar um tempo do meu dia e dizer, Senhor, eu quero consagrar esse tempo a Ti. Eu vou orar no Espírito para edificar a minha fé. Eu vou orar em outras línguas para falar mistérios contigo. E passar um tempo ali orando. Eu queria te propor uma experiência, você que já é batizado no Espírito Santo. Antes de ler a sua Bíblia, ore em outras línguas 15, 20 minutos. Quando você for ler a sua Bíblia, você vai ver o quanto você está sensível, o quanto é mais fácil se concentrar na palavra, o quanto é mais fácil trazer a sua mente à obediência cativa ali para prestar atenção na palavra. Amém. Eu sempre dou esse exemplo e ajuda muitas pessoas. Quando eu comecei a pregar, a ministrar a palavra, às vezes alguém me escalava para pregar ou me convidava para pregar num culto e não tinha tema e eu não sabia o que pregar. Eu não sabia, meu Deus, eu vou pregar sobre o quê? Eu vou falar sobre o quê? Então eu, digamos assim, eu fosse escalado para pregar no sábado, no culto jovem. Né? Eu ficava, aquela semana eu reservava todo dia um tempo para orar para aquele culto, para saber o que Deus queria que eu pregasse. Aí eu ficava orando em outras línguas. Orava em português também, mas ficava orando em outras línguas. E de repente surgia um versículo. De repente surgia outro texto. De repente surgia outro. Na medida em que eu ia orando e buscando a Deus, orando em outras línguas, e esperando em Deus para saber o que Ele queria que eu pregasse naquele culto, de repente, irmãos, Ele me dava a mensagem toda. E se serve para descobrir qual é a palavra que eu tenho que pregar, serve para descobrir qual é a mulher que eu tenho que me casar, qual é o emprego que eu tenho que aceitar, qual é a decisão que eu tenho que tomar. Amém. Porque quando você conversa mistérios com Deus, você fala com Ele, mas Ele também fala com você. Amém. Sim ou não? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que a mente não imaginou, aquilo que os ouvidos não ouviram, Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Ele nos tem revelado por meio do seu Espírito. Então, como eu vou descobrir o que os meus olhos não viram, o que os meus ouvidos não ouviram? Falando mistérios com Deus. E o Espírito Santo me revelando.
aquilo que me foi dado gratuitamente. Amém? Já falei, as línguas servem para edificação pessoal, para edificar a fé. Para quem é o batismo? Todo crente nascido de novo está apto para receber o Espírito Santo. A gente vai ver na Bíblia, irmãos, pessoas que se converteram e foram batizados com o Espírito Santo quase que no mesmo momento. Cornélio era um homem romano, mas temente a Deus, que dava esmolas e orava constantemente a Deus. Ele teve uma visão e a visão era o seguinte: Deus disse: manda chamar em Jope um homem chamado Pedro, que está na casa de Simão, curtidor de couro, e ele te dirá palavras pelas quais tu serás salvo. E quando Pedro vem, Pedro começa a falar sobre Jesus, prega o evangelho. Cornélio e toda a sua casa creem naquela palavra. E a Bíblia diz que, de repente, caiu sobre eles o Espírito, e todos ficaram cheios e passaram a falar em outras línguas. Então, no mesmo dia, eles foram salvos e batizados no Espírito Santo. Existem vários ensinos errados que atrapalham as pessoas de receberem o Espírito Santo. Por exemplo, um deles. Hoje não, mas quando eu era criança tinha muito isso, né? Alguém era crente há 10 anos e dizia assim: eu estou esperando em Deus para ser batizado no Espírito Santo. Irmãos, nós cremos em esperar em Deus. É bom esperar em Deus. Mas é bom esperar quando você já fala em línguas, porque você fica esperando e orando, esperando e orando. É porque as pessoas pegam o seguinte texto. Jesus disse: esperem em Jerusalém até que do alto vocês recebam a promessa do Pai. Aí as pessoas dizem assim: não, mas ele mandou esperar em Jerusalém. Se os discípulos tiveram que esperar, a gente tem que esperar também. Ora, se é para esperar, você tem que esperar em Jerusalém. Não, irmãos, a promessa já foi derramada. Depois do dia de Pentecostes, eles não ficaram esperando mais, eles recebiam imposição de mãos e falavam em línguas. Amém. Foi assim no capítulo 8, quando desceram a Samaria, lhe impuseram as mãos e eles foram cheios. Foi assim quando Barnabé orou por Saulo para que ele fosse curado e cheio do Espírito. Foi assim no capítulo 19, quando Paulo impôs as mãos sobre os discípulos e eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. Ah, não, mas eu não estou santo o suficiente. Nunca foi por merecimento. Porque se fosse por merecimento, eu e você já estava um carvão torrado pelo fogo consumidor de Deus. É pela graça, mediante a fé. É um favor imerecido por meio da fé e não vem de nós, é dom de Deus. Eu não sou batizado, eu fui batizado no Espírito Santo porque eu era muito santo. Porque não, a gente crê em santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. O crente tem que se santificar. Mas não é, irmãos, por obras. É pela graça. Você não merecia, mas Ele te deu. E é uma ferramenta que vai te ajudar a se santificar. Amém. Um outro ensino errado, né? Eu, quando era jovem, eu pregava nos cultos jovens da minha igreja, e as pessoas me convidavam para pregar no culto jovem das outras igrejas. Quando a gente é jovem, é mais fácil pregar em outras denominações. Quando você já é pastor, não é mais difícil. Mas quando você é jovem, então eu preguei em várias igrejas. E sempre que convidava para quem queria ser batizado com o Espírito Santo, sempre vinha muita gente. Nos cultos jovens, né? Vários adolescentes. E a dificuldade, irmãos, é porque quando a gente ia impor as mãos para as pessoas serem cheias com o Espírito Santo, eles começavam: glória, 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 glória. Não, meu irmão, tenha calma. Escute o que eu estou lhe dizendo. Eu vou impor as minhas mãos sobre você, vou orar para Jesus te encher com o Espírito dele, e o Espírito Santo vai te capacitar. E pela fé você vai falar em outras línguas. Eu não quero que você fale em português agora. Apenas escute a oração e creia que recebeu. Porque, irmãos, tem gente que tenta ajudar Deus. Fica dando glória, glória até tua língua enrolar. Não, 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 não. Todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava que falassem. Agora, quem passou a falar? Eles. Porque também tem um outro grupo que fica assim, ó.
esperando o Espírito Santo dar um choque elétrico e movimentar. Não, não. Pode acontecer, amém? Eu já orei por pessoas que a pessoa se tremeu toda, mas a maioria não sente nada. É pela fé. Fica com a boca fechada, mas o texto diz o quê? Todos passaram a falar. É você quem fala, conforme o Espírito te concede. Amém. Eu vou contar para vocês a minha experiência, como foi que eu fui batizado no Espírito Santo. Eu já contei tantas vezes, mas tem pessoas novas aqui. Eu tinha uns 3 meses que eu tinha voltado para Jesus. Eu cresci na presbiteriana até os 12 anos, mais ou menos. Dos 12 aos 18 eu fiquei no mundo, no pecado. E quando eu voltei para Jesus lá nos 18 anos, poucos meses depois, eu estava numa viagem, na época com o Rodrigo, que ainda não era pastor, hoje ele é o pastor lá do Verbo da Vida de Candeias. E ele, orando em línguas, dirigindo ali, a gente voltando de Santa Cruz, Capibaribe, Caruaru, ele olhou para mim e disse: "Você é batizado no Espírito Santo?" Eu disse: "Ainda não." Ele disse: "Você sabe o que é?" Eu disse: "Sei, eu já tinha feito discipulado na igreja, eu sabia." Ele disse: "Você quer ser cheio?" Eu disse: "Quero." Ele fez uma oração rápida. "Senhor, enche o teu filho." Eu não lembro assim, mas foi uma oração rápida. Ele dirigindo, botou uma mão em mim e disse: "Receba o Espírito Santo." E aí ele voltou a mão na direção e começou a cantar em outras línguas. E eu, pela fé, eu falei em outras línguas. Mas só saiu uma palavrinha. Rabacaxi, rabacaxi, rabacaxi. Assim que eu estava dizendo abacaxi. Mas, irmãos, é sobrenatural. Não sai daqui. Sai daqui. Amém. Aqui fica uma loucura. O diabo diz assim: isso é loucura. Você está imitando. Você está falando igual a ele. A mente fica infrutífera. E a mente é o campo de batalha do inimigo. Satanás fica tentando lançar dúvida, incredulidade. Mas sai daqui de dentro. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí eu recebi aquela palavrinha, fiquei falando, eu não lembro assim qual era, né? Mas era só uma sílaba. Nesse tempo eu tinha feito um propósito com Deus, para Ele me mudar, que eu iria orar 15 minutos todo dia depois do almoço. Então eu almoçava, me trancava no quarto e orava 15 minutos ajoelhado. Era um voto que eu tinha feito a Deus nessa época da minha vida. E aí, como de costume, eu almocei, né? Me ajoelhei para orar 15 minutos e eu olhava no relógio mesmo. Olhava, só passou 3 minutos, misericórdia. E eu me ajoelhei lá e comecei a orar, né? Orar em português. Só que eu voltei para Jesus no Verbo da Vida. E no Verbo da Vida as pessoas oram em outras línguas, mesmo sem sentir, pela fé. E aí eu comecei a orar em línguas, né? Ajoelhadinho ali, orando em línguas. Irmãos, de repente, sabe quando a presença de Deus chega assim como um sopro mesmo? De repente a presença de Deus entrou no quarto. E aquela linguinha que eu estava falando, parecia agora um rio. Sabe o rio quando dá um enchente, que o rio vem arrastando tudo? Rapaz, o Espírito Santo me deu tantas línguas naquele dia. Fiquei tão elétrico que eu corri no quarto, pulei, saltei. E de lá para cá, eu tenho falado em outras línguas. E vou te afirmar, diante de Deus, as maiores experiências que eu tive com o Senhor foi enquanto eu orava em outras línguas. As vezes em que eu senti a presença de Deus mais real do que o chão que eu piso foi enquanto eu orava em outras línguas. As vezes em que eu ouvi a voz de Deus como uma voz de homem falando comigo foi enquanto eu orava em outras línguas. Coisas que eu estou vivendo hoje na minha vida, Deus me mostrou quando eu era um adolescente orando em outras línguas. Eu orando em outras línguas, eu me via casado com um filho, pastoreando uma igreja numa cidade do interior. É o que eu estou vivendo hoje. Amém. O Espírito veio também para nos mostrar aquilo que está para acontecer. Então, as línguas estranhas é uma ferramenta sobrenatural, irmãos. Se pelo Espírito fizerdes morrer os feitos da carne, vivereis. Como é que eu vou fazer morrer os feitos da minha carne? Pelo Espírito. Como andar no Espírito? Comece orando no Espírito.
e você vai andar no Espírito. Amém? Eu quero chamar o louvor.